Boa noite a todos. Boa É uma alegria noite. muito grande ver todos vocês e a gente poder estudar um pouquinho de Torá hoje, nessa noite de quarta-feira, dia 22 de abril, finalzinho de Yom Ha'atzmaut, 22 de abril de 2026, né? Finalzinho de Yom Ha'atzmaut, temos a honra de receber Moré Aguinaldo para falar um pouquinho para a gente sobre essas parashiot, duas parashiot novamente, a Hareimot e Kedoshim, e aprender com a Torá do Aguinaldo diretamente de Israel. Aguinaldo, a palavra é sua, desejar muito obrigado. Todarabá. Bevakashá, Shalom Lekulam, Shalom Aleichem. Um kavod grande conduzir o estudo da Torá, ainda mais com uma responsabilidade depois de dois rabinos, a Rabina Maru Drexler e a Rabino Rogério Kuckerman. Aí vem o Aguinaldo, é Moré. uma responsabilidade e um kavod grande. Todarabá pela confiança. Vamos fazer as berachot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah. Amém. Ve'ha'arev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu ubefi amcha bet Israel ve'nihye anachnu ve'tzetzainu ve'tzetzai amcha bet Israel kulanu יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה, אדוני, המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה, אדוני, נותן התורה. Amém. Compartilhar aqui. Estamos todos vendo, sim. Sim, estamos. Uma alegria estudarmos juntos a Torá. Vocês que separaram essa hora, 1 hora e meia. Kol Hakavod pela iniciativa, pela disposição sagrada de se ocupar com palavras de Torá. Kol Hakavod da Kehillat Neshama, que deixa um material riquíssimo à disposição. Palavra de Torá a semana toda. Estamos nas Parashiot Haremot Kedoshim, Vaikra, Levítico, capítulos 16 ao 20. Contexto literário, temos aqui as 54 Parashiot, e nós estamos no terceiro livro da Torá, na 29ª e 30ª Parashá, as Parashiot, dentro de um livro técnico, difícil. Estamos parados aqui em Bereshit, em Shemot, Bamidbar Devarim. O povo está em maiores deslocamentos, é uma narrativa de deslocamentos. Estamos agora parados no Mishkan, no tabernáculo, parados na parte técnica. Então é bem um livro difícil, muitos símbolos, muitas metáforas, muita riqueza. E, mais uma vez, a Keklat Neshama disponibiliza os estudos lá na plataforma. Então, você está em casa, tem um tempinho, você vai lá, busca um Bo, para achar Itrô, para achar Terumá. Olha que coisa maravilhosa. Você pode estudar com calma, rever, é muito bom. Kol Hakavod Akehilat Neshama. E nós estamos aqui em Haremot Kedoshim. E, como professor de português e hebraico, eu gosto muito de dar títulos. E nós orientamos aos alunos: título é a última coisa que se coloca num texto, porque é o que pode resumir tudo. E eu pensando em possíveis textos, possíveis temas para essas parashiot, essas porções, eu pensei nessas palavras aqui: olha, aproximação e afastamento, protocolo das aproximações, o código dos relacionamentos. Se eu fizesse uma redação para concurso para falar de Haremot Kedoshim, eu pensava que essas palavras aqui seriam bons títulos, bons temas. É, e lembrando que tema para a gramática normativa
é algo que gera a argumentação, é algo que dá o debate. Assunto é algo mais geral, né? Assunto é a geral, o tema já dá para discutir. Então, nossa exposição aqui, ela não é argumentativa no todo, ou seja, não é um falando e cale-se o resto, cale-se o restante. Não, é uma exposição, é expositivo, né? Então, é uma troca e toda vez que alguém precisar ou quiser falar, só acrescenta, só tempera a nossa noite. Não vai ser ruim. Então, é um resumo de Haremot, capítulo 16, do versículo 1 ao 34, serviço de Yom Kippur, as regras. Nesse capítulo fala do procedimento para manutenção anual da pureza ritual do santuário, expiação pelo Cohen Gadol, o sacerdote, o sumo, o supremo sacerdote, sua família, toda a congregação de Israel. No capítulo 17, 1 a 16, vem os sacrifícios de alimentos. E quando se fala ali de alimentos, vai se proibir comer sangue. O povo do pacto não pode comer sangue, é o que está escrito. No capítulo 18, do 1 ao 30, ofensas sexuais, ou seja, há um capítulo difícil, porque fala de coisas assim, bestialidades, coisas que a pessoa fala, isso existe, né? Isso existe quando eu trabalhava em Brasília, lecionando numa faculdade, alguém colocou um texto de Levítico 18 e uma aluna lá disse, mas isso acontece, é tão escandaloso, né? Você lê isso, se está escrito, é porque acontecia. Então, no capítulo 18 vai falar de relações sexuais das mais bestiais, até com animais, coisa mais nojenta. E a Torá vai dizer: povo de Israel, se afaste disso, dessa prática. E acaba o 18 falando sobre manter a santidade da terra de Israel. Porque Egito e Canaã são citados na Paraxá como modelos que não podem ser repetidos na terra de Israel, e vai dizer: se houver essas perversidades, se vocês se comportarem como pervertidos na Terra Santa, vocês serão expulsos, né? A terra vai jogar vocês para fora. Então, esse é o resumo dessa paraxá, lida, inclusive, no dia de Yom Kippur, parte na reza da manhã, parte na reza da tarde, e muitas sinagogas progressistas trocaram o texto para poder dar uma dimensão mais atualizada do perdão, da conexão, da culpa sendo trabalhada, do que está falando dessas coisas mais difíceis de digerir. Esse, essa é, esse é o resumo de Haremot, e aqui tem o capítulo 16, versículo 1. Não dá para estudar Torá sem Torá, tem que ter Torá, e aqui tem vai daber Adonai ela Moshe Aharemot Shnei Bnei Aharon Bekorvatam Lifnei Adonai vai amutu. Ou seja, o Eterno falou a Moisés depois da morte. Então, Aharemot quer dizer depois da morte. Ahare, depois de. Ahare é um simirot no hebraico, né? É uma palavra construída com outra, então Aharemot, depois da morte. E aqui eu destaquei a palavra Bekorbatam, que vem da raiz de korban, que é aproximar. E olha aqui a versão UJR Plaut colocou aqui uma palavrinha, porque é uma tradução interpretativa, não é ao pé da letra, né? E o Eterno falou a Moisés depois da morte dos filhos de Arão, que morreram por se aproximarem demais.
Isso aí já foi por conta do rabino, do Plautio, né, para poder ajudar a entender. Mas o que está escrito se aproximaram da presença do Eterno. E quem não assistiu ainda à aula da Rabina Maru, de Shimini, eu recomendo, que está ouro, ouro puro. Ela conseguiu fazer, assim, resumir uma paraxá difícil, e ali vai explicar exatamente que a morte dos filhos de Aaron, ela é escrita, estudada na paraxá Shemini, no oitavo dia da inauguração do Mishkan, do tabernáculo. Então, depois da morte desses filhos, Deus falou com Moisés. Mas qual a novidade? Se você pegar esse texto aqui e falar, mas qual a novidade? Ele falou depois, é claro que falou, já passaram alguns capítulos, né? Mas existe aqui uma ideia, uma conexão de explicar o que vem agora no capítulo 16, 17, 18, por que está dizendo a questão do depois, a harei, o que acontece depois é muito importante. Depois da morte, em sua proximidade, ao pé da letra, né, colocando aqui ao pé da letra, Bekorbatama, em sua proximidade diante de Deus. E estudando para Shashimini, é, fica, fica a pergunta que foi colocada na aula, né? É perigoso se aproximar do sagrado? É perigoso isso? Ou seja, na proximidade eles morreram, eles não morreram porque se afastaram de Deus, eles não morreram porque desprezaram o serviço religioso, não, eles estavam empolgados e foram, mas morreram. Então é algo para se estudar com muita calma. Aharemot bekorvatam lifnei Adonai. E vem aqui uma frase do rabino Chaim Ben-Attar, de abençoada memória. Tem um comentário belíssimo que ele faz sobre o Humash, chamado Or Chaim. Ele é de 1696 a 1743. Ele fala que você aprendeu que não adianta uma pessoa estar tão perto de Deus a ponto de romper uma parede para entrar no santuário. Se alguém quiser comentar essa frase do rabino, Chaim Ben Attar, fique à vontade. O que é isso? O que ele quer dizer com isso? Você aprendeu que não adianta uma pessoa estar tão perto de Deus, ou seja, uma proximidade perigosa, a ponto de romper uma parede para entrar no santuário. Alguém ousa, alguém está animado ou quer mastigar primeiro? E vai vir o comentário que eu encontrei sobre essa frase. Morreram porque se aproximaram de Deus. Opa, Acho que Bacachá, a Efrata, Efrato quer falar. Bacachá. Boa noite a todas e a todos. More Aguinaldo, Boa Rav noite. David Léo, Ravodarav. Gostaria de fazer um pequeno comentário sobre isto, porque me veio à mente agora uma aula que eu tive em Eretz Israel, na sinagoga que eu frequento, sobre quando Deus nos deu a Torá e nos deu os 10 mandamentos. Então, existem mandamentos para termos nós em relação ao Eterno, para o Hashem, e mandamentos que somos nós em relação aos nossos semelhantes, à nossa Keilah. Então, eu acho que isso tem na minha humilde opinião, deve ter uma ligação, porque não adianta se aproximar demais de Deus, e cada dia nós nos aproximamos de Deus, quando lemos o Sidur, rezamos Shacharit, Minhar, Vit, quando estudamos a Torá, etc. Quando cumprimos as mitzvot, só de ser Ben Adam, Leahav et Areh Hakamoha, né, amar ao próximo
como a ti mesmo, esse é o maior mandamento. Foi o que, eu acho que foi Irache que disse, né? Ou foi Irabaqui? Bom, mas queria dizer que é, tem poucos, nos 10 mandamentos, tem alguns em relação a nós com o Eterno, mas tem mais nós em relação a nossos semelhantes, porque nós estamos nesse plano terreno e Deus nos fez seres humanos para que nós tenhamos aproximação com os outros seres humanos, para que façamos tikkun olam, para que façamos um mundo melhor junto com outros seres humanos e não ficarmos num plano muito só do eterno. O eterno Ou no é o religioso. outro. Eu, era isso que eu gostaria de dizer. Coloca voto, coloca Todo, voto. todo amor. Então, tem um comentário que ele faz depois que ele faz isso, aí tem algo, olha só. Em outras palavras, o que se aproxima do sagrado deve fazê-lo sob proteção, aceitando o jugo do reino dos céus, Malchut Shamayim, e o jugo da Torá e dos mandamentos. Ou seja, você tem uma norma de aproximação, um protocolo de aproximação. E como dito pelo Efrates, nesse protocolo estão os outros, né? Ben Adam be Amakom, entre o homem de Deus, e Adam be Haverô, e o outro. E ele vai fazer esse comentário também, que esse fogo estranho, moderno, né, porque eles morreram, os filhos de Aaron, porque entraram com fogo estranho. E olha que interessante, o fogo estranho moderno é aproximar-se de Deus com fervor religioso desconectado da obediência e ou por motivos de puro interesse da satisfação das necessidades pessoais. Então, até hoje, há os que se aproximam do sagrado mas desconectado de um compromisso do amor, o compromisso de pagar em dia, o compromisso de respeitar a Torá. Então, de fato, não é só se aproximar como se fosse algo isolado, mas há uma conexão no universo de que você precisa, essa aproximação deve ser feita dentro de um protocolo, dentro de um cuidado, não vamos ser muito técnicos, né? Dentro de um cuidado, mas vamos trabalhar melhor isso na nossa exposição. Capítulo 16, vamos lá, 16, versículo 29, 30 e 34. E esta será para vocês uma lei, na versão Plaut, né? Esta será para vocês uma lei para todos os tempos. No 7º mês, no 10º dia do mês, vocês praticarão a abnegação e não farão nenhum tipo de trabalho, nem o cidadão, nem o estrangeiro que vive entre vocês. Pois nesse dia será feita a expiação por vocês, para purificá-los de todos os seus pecados. Vocês ficarão puros diante do Eterno. E esta será para vocês uma lei para todos os tempos. Fazer expiação pelos israelitas e por todos os seus pecados uma vez por ano. É isso que fazemos no Yom Kippur. E é o dia em que as sinagogas ficam lotadas, até aquele judeu mais afastado da tradição, né? Ele dá uma certa hora, ele se arruma, ele vai para a sinagoga, escuta o shofar, ou chega. Ou seja, é um dia em que realmente, aqui em Eretz Israel, para tudo é impressionante. Como é que para, você pode andar no meio da estrada, andar, você vai atravessar, não tem um carro, é um silêncio, é um dia realmente diferenciado. E no mundo todo, onde há judeus, Yom Kippur é um dia reservado para contabilidade, prestação de contas e a poesia litúrgica, o Sidur, aí no caso não é o Sidur, né? Não é mais o Sidur, é uma outra literatura que vai nos acompanhar, o Arzor, você tem para o dia inteiro ali. E essa abnegação, os sábios entenderam que é o jejum, abnegar, afligir a alma, é de fato afastar-se da alimentação.
E nós cantamos o versículo 30, né? Pois nesse dia fará expiação por vocês, para purificá-los de todos os seus pecados. Nós cantamos isso. Ki vayom hazeh echaper aleichem letacher etchem mikol chatoteichem. E várias vezes no dia. Ki vayom hazeh, pois nesse dia será feita a expiação, pois nesse dia será feita a expiação. Então, nós cumprimos esse capítulo 16. Capítulo 17, dentro de Haremot, aparece a questão do sangue, pois a vida de toda a carne, seu sangue é sua vida. Por isso eu digo ao povo israelita: vocês não consumirão sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é seu sangue. Todo aquele que consumir será eliminado. E essa ideia do sangue com a carne, vem uma outra tradição, a tradição cristã usa muito a questão do sangue como aquilo que de fato abre a possibilidade da salvação. Então, o sangue é algo que ficou muito marcado nas tradições. Para nós, tradição judaica, o texto fala literalmente: não vão consumir sangue. Capítulo 17, uma das coisas que vai falar do sangue. Capítulo 18, olha aqui, eu separei só alguns trechinhos. Vocês não copiarão as práticas da terra do Egito, onde vocês moraram, ou da terra de Canaã, para onde eu os estou levando, nem seguirão suas leis. Não se pervertam por nenhum desses modos, pois é assim que as nações que eu estou expulsando diante de vocês se perverteram. E no versículo 30 do capítulo 18 fala: vocês manterão minha ordem de não se envolver em nenhuma das práticas repugnantes realizadas antes de vocês e não se perverterão por meio delas. Eu, o Eterno, sou o seu Deus. Então, dentro da Harei Mot, da Parashá Harei Mot, vai tratar de Yom Kippur, vai tratar da questão do sacrifício do sangue e vai falar das perversões, das relações bestiais que as nações praticavam, mas o povo da aliança não pode praticar. Ou seja, aproximação e afastamento, aproximação e afastamento. Há costumes e costumes. Vocês não podem se aproximar de alguns costumes porque pervertem e tira o equilíbrio, né? Isso que fala a Parashá Haremot. Existem cuidados e critérios ao se aproximar do sagrado, da alimentação e do tema das relações sexuais. Eu escutei, com todo respeito aos mestres, professores e rabinos, mas de uma autoridade no Brasil eu escutei isso, que a questão sexual não afeta em nada a santidade. E eu fiquei assim, mastigando isso, falei: meu Deus, e o capítulo 18 de Levítico? Como é que a questão sexual não afeta em nada, em nada? Isso foi de uma autoridade, de um sábio. E eu não estou dizendo que ele está errado, estou dizendo que é difícil entender, no nível em que eu me encontro, que não é a dele, como que as questões sexuais não afetam a santidade. Eu penso que essa frase pode ser temperada, e esse sábio vai, com certeza, se eu estiver na frente dele num diálogo, ele vai entender e vai me ensinar um pouco mais, mas eu quero aqui reforçar que o texto diz que existem tipos de relações sexuais que ofendem a ideia do sagrado. Então, há que ter um controle na alimentação, um controle no tema do sexo e um controle na aproximação com o sagrado. Não é de qualquer jeito que eu vou enfrentar essa realidade. Isso é Haremot. Claro que eu estou aqui numa condução de estudo, não é um curso de Haremot, mas vocês podem, por favor, acrescentar se o desejarem. Que ainda temos uma outra, né? Agora vem Kedoshim. Na Parashá Kedoshim, no capítulo 19, do 1 ao 37, fala a vida de santidade, e vai tratar de detalhes sobre o que é uma vida de santidade. E no capítulo 20, do 1 ao 27, punições de ofensas sexuais, ou seja, volta
porque estava lá na paraxá anterior, só que agora volta dizendo as punições. E para muitas, é a questão da pena de morte, ou seja, quando se fala de pena de morte, no hebraico, ali a ideia é digno de, ou seja, é merecedor de, não necessariamente aquilo foi praticado no tempo, mas é digno de morte. Aquilo mexe com o equilíbrio da vida. Então é bom interpretar direito, porque nós não somos fanáticos de sair por aí apedrejando alguém, porque interpretei de um jeito a Torá e não é para matar. A Torá foi dada para a vida, né? Vocês viverão por ela. Está escrito na Paraxá. Viverão pela Torá, viverão a lei, as leis do Eterno são fontes de vida. Então, quando fala no capítulo 20 de muitas são dignas de morte, a questão que ofende tanto, é tão bestial, que interrompe o processo da santidade da vida. Vamos aqui um pouquinho ler o capítulo 19, 1 e 2. Vai daber Adonai el Moshe lemor. Daber el kol adat bnei Israel, ve'amarta aleiem, kedoshim tihiu, ki kadosh ani Adonai Elohechem. O Eterno falou a Moisés dizendo: fale a toda a comunidade israelita e lhes diga: vocês serão santos, porque eu, o Eterno, sou santo. Kedoshim Tihiu. O que eu achei ousado na versão Plaut, ouça o que eu vou dizer. As traduções geralmente colocam sede santos. O que é isso, sede santos? É o imperativo, sede. Só que o texto fala Kedoshim Tihiu. Vamos lá. Diferente do português que forma o imperativo a partir do presente, então eu gosto, tu gostas. Tira o S, gosta tu. Nós gostamos, vós gostais. Tira o S, então as segundas pessoas sem S vira imperativo. Gostai vós. Eu amo, tu amas. Tira o S, ama tu. Nós amamos, vós amais. Tira o S, amai vós. Então o imperativo no português se faz do presente, mesclando o modo indicativo com o modo subjuntivo. O imperativo no hebraico é do futuro que se tira o imperativo. Então, nas versões que falam sede, está preso, conectado na ordem. Só que o hebraico coloca tiu, que é um futuro. Na versão Plaus, quando fala vocês serão, tira a conotação da ordem. Claro que em algum momento pode ter a ordem de ser de santos, mas nessa tradução, a versão UJR, ousadamente, corretamente, colocou vocês serão, ou seja, é uma outra leitura, não é uma ordem para ser santos, é um fato. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu. Ou seja, nós falamos isso pelo menos 100 vezes por dia, os mais praticantes, né? A liturgia judaica coloca pelo menos 100 berachot, 100 bênçãos por dia. E você fala, bendito sejas tu, eterno, que nos santificas, ou seja, vocês serão santos, pode ter uma conotação de uma ordem, como pode ter uma conotação de um resultado natural, você vai ser santo. Então, eu escutei isso de alguém em Brasília, nós estamos condenados a ser santos. Eu tomei um susto porque estava meio nervoso. Eu falei, como? E depois nós conversamos e entendemos o que ele quis dizer. Nós estamos condenados a ser santos. Quer dizer, naturalmente, se você respira a Torá, se você respira a ética, se você respira a bondade, a santidade vai te envolver, vai te acompanhar. Então, o Plaut, nesse momento, foi muito moderno, né? Muito, muito assim, correto. Vocês serão, porque eu sou, vocês serão. Então, fica essa dupla possibilidade aí. E a pergunta, o que é ser santo? Pronto. O que é ser santo? Se alguém quiser
falar uma frase, não pode ser muito tempo, porque o tempo é curto, mas o que é ser santo? Que é de acordo com a tradição religiosa, meu Deus, santo é aquele, por exemplo, na tradição cristã católica, vai depender de uma aprovação papal, de um ser humano que teve uma vida muito, muito regrada, uma vida muito de bondade, bondade extrema, oração extrema, e chegou ao nível de dizer, ok, o Papa diz ele é um santo. Agora, na tradição judaica, e, por favor, é Bia, aqui está pequeno para mim, não estou conseguindo ver. Bia Bevacachá, ajude-nos, nos Boa ensine o noite que a é ser todos. santo. Ser santo, assim, para mim, eu sempre aprendi que seria ser, tipo, separado. Então, ser santo seria ser um povo separado. Ou ser santo é ser algo, não sei se está certo, é o que eu sempre aprendi. Ser algo que está separado para o eterno. Mais ou menos assim. Perfeito, perfeito, separado. É uma palavra que está dentro do vocabulário ser separado. Separado para, né? Então tem uma missão, né? É separado para. Então você se afasta de algo, se aproxima do outro por uma missão. Está Isso debaixo de mesmo. uma missão, está submetido a uma missão. Santo, está dentro do vocabulário. Mas alguém quer contribuir? O que é ser santo? Devakashar, Rivka. Uma das formas que eu me lembro também, li, né, em algum livro na trajetória aí, e sempre ficou na minha mente, é sobre a alimentação. É um exemplo muito palpável, porque é uma coisa, um alimento é feito para nos nutrir o corpo material, mas através das nossas brahot, nós elevamos esse alimento, um alimento kasher, né, no modo de preparo, no que consumimos e tudo mais, mas para além desse kasher, com a bênção, nós elevamos esse alimento ao nível espiritual, no sentido, porque a kashrut também nutre a nossa alma, além do corpo. Então, é uma forma de elevarmos algo terreno da natureza humana ao nível espiritual. Todarabá, coloca avô. Então, santo é ser separado para, e tem a questão de pegar o comum, o cotidiano e elevar, tirar do plano comum e elevar, seja na alimentação. Então, você pega um copo com água, por exemplo, água comum, e você faz uma beira-rota, uma bênção. Alguns falam obrigado, Senhor, alguns nem falam, mas na tradição judaica existe uma beira né? Que criaste tudo com a tua palavra. Então você transforma isso num momento sagrado, vamos dizer, eleva. Muito bom. O que um rabino disse sobre isso, também interessante. Olha aí, quem pode ler, por favor? Rabino Yitzhak Arama, Zichrono Libraha, 1420. Pode, ele escreveu a obra Akedat Yitzhak, obra belíssima que vai fazer os comentários da Torá, e aí uma riqueza grande, a Yitzhak Arama, o Aramá. Rivka, pode ler a definição dele? Tá santo. Uma coisa sagrada é a pessoa alcançar a sua perfeição intencional, que a sua perspectiva nos caminhos da sua vida esteja voltada para o bem na raiz da sua existência, e não para o mal dentro de si. Então veja, há uma perfeita intenção de ser bom. Ó, separado para o bem. Você vive com uma perfeita intenção de voltar-se para o bem. Um conceito muito belo. E não para o mal que tem dentro de si. Então, o homem tem aquela parte Yetzirará, Yetziratová, uma inclinação para o bem, para o mal, e a pessoa coloca uma intenção perfeita de agir para o bem. É um conceito. Veja que aqui não está dizendo ser santo é ir para uma montanha vestido branco e ficar 50 dias sem comer, sem tocar em ninguém. Não, aqui diz exercer com intenção perfeita atos de bondade. É um conceito.
Muito bom. Na Kabbalah, eu gosto também de ler o texto da Kabbalah, vai falar que o sagrado tem a ver com Rokhmah, com sabedoria. Ou seja, você precisa estudar, exercer a sua mente o tempo inteiro para acrescentar conhecimento. Quanto mais você estuda e cresce em Chokhmah, em conhecimento, mas você se separa do que é treva, da ignorância. Vocês entendem isso? A Kabbalah vai dizer é uma separação para o conhecimento. E com esse conhecimento, agir para o bem. Então, para achar que Kedoshim vai falar muito sobre a questão da santidade, e entramos aqui no coração da Paraxá, que é Loticom, Velot Tor, Et Bnei Amcha, Ve'ahavta Lereacha Kamocha, Ani Adonai. Não te vingarás, nem guardarás ódio contra os filhos de teu povo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Eterno. Esse é o coração. 19, 18, Levítico. É, eu vou destacar, eu sei que não é aula de hebraico nem de linguística, mas como é meu terreno, eu vou destacar aqui uma coisa importante, que as pessoas colocam assim, o mandamento é amarás o teu próximo. O texto não está falando amarás o teu próximo. Não é isso que está escrito. Na forma plena, não é isso. Não é isso. Está escrito na Torá, amarás o teu próximo. Nós resumimos por uma questão de economicidade, mas o texto fala um pouco mais completo. Não te vingarás é um passo. O que é vingar? É tratar a pessoa igual pode tratar. Ah, você pediu algo emprestado, a pessoa não emprestou. Isso quem fala é Rashi, comentarista da Torá. Alguém te pediu algo, você pediu algo à pessoa, a pessoa disse não. Quando ela vier a você e pedir, você também vai dizer não. Isso é vingança. Guardar ódio você pediu algo à pessoa, ela disse não. Ela vai te pedir, você vai ceder, mas vai passar na cara. Vai fazer e vai dizer, olha, você não me emprestou quando que você guarda, você retribuiu a questão do ódio, mas você não se vingou. E o texto fala vingança, ódio e depois entra com a questão do e amarás. Então é uma corrente aqui. Ou seja, o exercício do amor pleno tem alguma conexão com a vingança, com a não vingança e com a questão do não ódio. E o que diz o sábio Hillel sobre isso? É muito famosa essa frase de Hillel: o que é detestável para você, não faça para o seu próximo. Hillel, de abençoada memória, 60 antes da Era Comum. Rabi Akiva, de abençoada memória, ele vai dizer: o grande é o grande princípio da Torá. Se você aprender isso, você entendeu o Torá. Olha que coisa linda. O grande princípio da Torá. E na versão moderna se chama regra de ouro para a humanidade. Agora, esticando um pouquinho mais, destaquei aqui o Vava, que é uma conjunção coordenativa aditiva. Está aqui, Vava em hebraico é gancho. Ou seja, isso tudo está conectado. Você não consegue exercer bondade plena sem lembrar-se dessa conexão do E. Você tem que estar com o coração limpo do tema da vingança e do tema do ódio. Porque o Vav vai conectar como conjunção uma coisa a outra coisa. E outra coisa também, olha só, se tem mais alguém aqui que é de letras, que pode ser que me ajude no meu desespero. Não, mas só eu de letras aqui, tem engenheiro, tem médico, tem dentista, tem psicólogo, tem farmacêutico. Então, olha só, olha aqui, o E está conectando com o que está antes, e V a Havta. Não é a Havta, é V a Havta, e amarás. Ou seja, dá uma ideia de sequência, de cotidiano, de repetição e de conexão. Lereahá. O Le em hebraico é uma
uma preposição para le. Camorra começa com caf de como. Gente, como é que nós traduzimos isso ao pé da letra? Se tem L, se tem para, como é que fica? Não está escrito aqui e amarás o próximo. Na leitura Peshat, na leitura superficial, não está escrito amarás o próximo. Está escrito le, reaha. Aqui, ó. Le, re, porque reá em hebraico antigo é amigo, haver, yedid, próximo, alguém que está próximo de você, porque manifestou em algum momento uma amizade ou algo positivo. Então, se colocou um le. Como é que fica ao pé da letra esse versículo? E você amará para o seu amigo como a si mesmo. Ve'ahavta le reachá. O objeto do amor, de acordo com o texto, com a superfície, não está colocado. Porque, olha, quando você diz no Shemar, e amarás a eterno teu Deus, como é que nós falamos? Ve'ahavta et. Então, o verbo que pede um objeto vem uma partícula do acusativo, que é o et. Ani orev et. Eu amo, aí vem o objeto. O texto coloca le. E você amará para. Eu sei que essa não foi a versão que venceu nas traduções, mas é uma versão possível. Você amará para o seu amigo como a si mesmo. E olha o que o rabino Abraham ibn Ezra, também uma referência do estudo da Torá, ele coloca essa frase: ame o bem para seu próximo, como você o ama para si mesmo. Ame o bem para seu próximo, ou seja, você vai amar para seu próximo o quê? O bem. O bem que você ama para si, você amará para o seu próximo. Eu sei, pessoal, que é uma questão técnica, mas é uma questão possível. Estamos lendo o texto na superfície, cavando, cavando, mas existe a ideia de amar o próximo como algo oficial, e tem essa ideia da própria linguística de você vai amar para este próximo. E o rabino Eliot Cosgrove, que é um massorti americano, ele também coloca uma frase interessante: ame o seu próximo como ele gostaria de ser amado. Então, temos a possibilidade de entender que não é somente amar o próximo ao pé da letra, né? Cavando um pouquinho, amar o próximo como a si mesmo, mas amar o bem, tudo que eu desejo do melhor para mim, eu desejo do melhor para o meu próximo. Então não é só amar o próximo, é amar o que circunda esse próximo. A alegria dele é a minha alegria. A tristeza dele é a minha tristeza, porque eu estou amando o próximo e amando o que está ao seu redor como o bem. Como diz o rabino, amar o bem para o seu próximo. É uma leitura possível também. E o capítulo 20 de Kedoshim vai dizer: santifiquem-se e sejam santos, porque eu, o Eterno, sou seu Deus. Guardem fielmente as minhas leis, eu, o Eterno, os santificarei. Sejam santos para mim, porque eu, o Eterno, sou santo, e eu os separei de outros povos para serem meus. E aí fecha Kedoshim, e tem um texto no Plaut, eu queria que alguém lesse, se possível, uma espécie de um resumo chamado Ensaios, que fala sobre esses 3 capítulos. Quem é a voluntária ou o voluntário? Posso ler, Por Aguinaldo? favor, Carol, que Com saudade de todos saudades. vocês. Saudades. Por favor, Carol. Ensaios Plaut, Levítico 18, 19 e 20. Fornecem um relato claro da santidade da vida. A principal ênfase é ética, e as leis morais deste capítulo 18 não são meras injunções de conformismo. Elas pedem um tratamento justo, humano e sensível para os outros. Os idosos, os deficientes e os pobres devem receber consideração e cortesia. O trabalhador deve ser prontamente pago. O estrangeiro deve receber
o mesmo amor que damos aos nossos concidadãos. A lei se preocupa não somente com o comportamento manifesto, mas também com o motivo. Vingança e ressentimento são condenados. Entre os deveres éticos são enfatizados os relativos à decência sexual. A Torá exige o controle, não a supressão, do instinto sexual. A vida é sagrada. O processo físico pelo qual a vida é gerada deve ser tratado com responsabilidade. Obrigado, Carol. Lindo texto dos ensaios, né? O processo físico pelo qual a vida é gerada deve ser tratado com responsabilidade. É um excelente resumo é, do trato, da aproximação de temas como a santidade, que envolve o outro. Ser santo é tratar bem o idoso, o que tem é o portador de necessidades especiais, o pobre, a consideração que envolve. Veja que a santidade está aqui no planeta, não está na montanha isolada. A santidade se exerce na feira, entre os amigos, na família. Então tem o Ahare Kedoshim, para nós já partimos para o quase término. Ahare é depois, ou seja, acontecem fatos, a intenção, a ação, a causa e a realidade. E Ahare, que é depois há resultados. Kedoshim, que significa santos, é uma projeção, se pensarmos em ser de santos como uma ordem, ou um resultado, se pensarmos que seremos santos porque já estamos envolvidos em coisas positivas, uma consequência ou também uma aspiração. Isso é o resumo do resumo do resumo de Aharei Kedoshim. Depois da morte, depois do casamento, depois do divórcio, depois de Pêssar, depois do acidente, depois do desemprego, depois do emprego, depois do curso. E o que vem depois? É necessário uma prestação de contas intelectual, é necessário uma contabilidade emotiva, porque o depois é importante, não somente o ato, não somente a morte dos filhos de Aaron, mas o depois que encaminha-nos para o Kedoshim. E o Rabino Cooper, de abençoada memória, que é um grande cabalista, foi um grande cabalista, ele levava as pessoas para as fazendas e tratava a Torá e os estudos no sentido mais místico. Ele fala: nada que fazemos, dizemos ou pensamos é destituído de consequência. Olha aí o depois. Harei, harei. Cada ação afeta não somente esta realidade, mas também outras realidades. E toda a criação está interconectada. Depois teremos que ser santos. Tudo conectado e as ações têm que ser pesadas. É um resumo. Ser santo e amar o próximo, além de ser uma projeção futura, é o resultado de uma aproximação cuidadosa do sagrado e do próximo, sendo assim fruto de um amor prático, contínuo e desinteressado. É preciso ajustar nosso olhar para esses temas. O sagrado e o outro, o pecado e o perdão, o corpo e o seu instinto sexual, a alimentação e seus limites. É preciso ajustar o olhar, porque o depois vai acontecer. Falando em ajustar o olhar para o outro, eu gostaria de pedir uma voluntária de preferência para ler um texto que é encontrado em hospitais na Irlanda, em alguns hospitais, em alguns lugares que cuidam de pessoas com algumas necessidades. Alguém pode, por favor, leia bem assim, dramatizando, porque é um texto de uma senhora
para uma enfermeira que, em tese, a maltrata ou não a trata com certa dignidade. Quem vai ler esse texto? Posso ler, Rabino? Por favor, querida. Que vocês veem. Desculpa, vou começar. O que vocês veem, enfermeiras? O que veem? Vocês pensam quando olham para mim? Uma velha rabugenta, não muito inteligente, com hábitos incertos e olhos distantes, que baba quando come e não responde. Quando você fala em voz alta, gostaria que tentasse, que parece não notar as coisas que você faz e sempre está perdendo um sapato ou uma meia, que se opondo ou não, deixa de fazer o que deseja, banho e alimentação, um longo dia para preencher. É isso que vocês estão pensando? É isso que estão vendo? Então, abram seus olhos, enfermeiras. Vou lhe contar quem sou sentada calmamente. Enquanto me movo ao seu comando ou me alimento como você deseja, sou uma criança de 10 anos, com um pai e uma mãe, uma jovem de 16 anos, com asas nos pés, sonhando que logo um marido irei encontrar, logo uma noiva aos 20. Meu coração dá um salto, lembrando as promessas que prometi cumprir. Uma mulher de 30, minha prole agora cresce rapidamente. Aos 40, meus filhos jovens já cresceram e se foram. Aos 50, outra vez, crianças brincam em volta dos meus joelhos. Novamente conhecemos crianças, meu amado e eu. Dias escuros estão sobre mim. Meu marido está morto. Olho para o futuro e estremeço com medo, pois meus filhos estão educando os próprios filhos. E penso nos anos e no amor que conheci. Agora sou uma mulher velha e a natureza é cruel. Parece estar zombando, fazendo a velhice parecer uma bobeira. O corpo, ele se desmancha. A graça e o vigor vão embora. Existe uma pedra onde uma vez houve um coração. Vocês não estão olhando para mim, mas dentro dessa velha carcaça, uma jovem menina ainda reside. E agora, uma vez mais, meu coração bate forte. Lembro das alegrias, recordo as dores, e estou amando e vivendo a vida novamente. Penso nos anos que se passaram tão rapidamente e aceito o fato imutável de que nada dura para sempre. Então, abram seus olhos, enfermeiras. Abram e vejam. Não é uma idosa rabugenta. Olhe mais perto. Enxerguem-me. Obrigado, Ana. Esse texto, publicado no Beacon House News, uma revista para a Associação de Saúde Mental da Irlanda do Norte, e um texto divulgado no livro Meor HaShabbat, do Rabino Kalman Pacus. Ou seja, é um texto que nos coloca no desafio do olhar, do acharei, do depois, o olhar o sagrado e olhar o outro. Quando diz Veia Rav Talerei Hakamorra, Ani Adonai, é como se Deus dissesse: ame o teu próximo, eu estou lá no próximo. É como um compromisso dele com esse próximo, com que você vai se relacionar, porque você também é próximo de outro e Adonai está em você. Então, olhar para o sagrado e olhar para o outro, a Haremoto Kedoshim nos conduz. É claro, pessoal, que temos que ler os capítulos, os detalhes, que fala da dignidade da pessoa, pega detalhes das perversidades e pega detalhes dos maus tratos com seres humanos. Ser santos, num capítulo, numa paraxá de fala de santidade, ele fica praticamente no outro que não pode ser maltratado.
Eu quero, com a permissão de vocês, que nós vamos ouvir uma canção bem pequenininha, 2, 3 minutos, que está dentro do contexto. Deixa eu ver se está pronta. Não está pronta. Peraí. Eu vou ter que interromper só para Não esquece de aqui. compartilhar o som, Aguinaldo, quando você for compartilhar. Ah, sim. Agora está pronta. Vamos lá. Está em inglês, mas é fácil de entender, porque vai dizer sobre o que seria o mundo se nós de fato amássemos conforme a Torá nos orienta. Essa que é a ideia. Prepare os seus sonhos, vocês vão amar essa música da sinagoga de Nova York. ואהבת לרעך כמוך, לרעך כמוך, כמוך. ואהבת לרעך כמוך, לרעך How might our days be lighter? How could the heart feel? How might the lands get wider if we loved like that? Really loved like that. Who could be saved? How might the world be softer? Could your heart heal? What is the gift you'd offer if we loved like that? Really loved like that. ואהבת לרעך כמוך, לרעך כמוך, כמוך. ואהבת לרעך כמוך, לרעך כמוך, כמוך. How would the world look? É Haremot Kedoshim, depois da morte. Depois de alguns fatos, vem consequências. E que possamos ter controle das nossas ações, a prestação de contas o tempo inteiro. Yom Kippur é uma das oportunidades.
E a meta de vida é ser santo. Kedosh, Kadosh. Ser santo é ser voltado 100% para o bem. Eu estava em um ambiente religioso aqui em Eretz, depois de quase 3 horas de reza, alguém fez uma pergunta para alguém e a pessoa foi maltratada e a família saiu em prantos. Essa aproximação do sagrado com esse fervor religioso não foi suficiente para temperar o diálogo com o outro que saiu no Shabat chorando, inclusive eu. Ser santo é esse esforço da bondade. É, no mínimo, uma carta, um telefonema, uma mensagem, eu te amo, uma coisa mínima. Além da religião, além da capa, além da aparência, além do teatro, que é lindo, a liturgia é linda, mas tem que temperar, tem que azeitar com a santidade. A santidade é o amor. Todarabá. Obrigado, Moré. Super inspirador. Acho que é o mínimo que a gente pode falar. Temos falado bastante sobre isso. Falamos recentemente, não sei se foi nessa terça, na aula do curso de judaísmo, né? Que o que acontece na sinagoga, como você falou, é lindo, é importante, mas não é ali que se vive o judaísmo plenamente, né? É fora da sinagoga, né? Enfim, é difícil falar isso para quem adora estar na sinagoga, mas é um fato, né? A gente tem que cuidar disso. Falamos sobre os profetas, né? Como os profetas nos ensinam isso, né? Ontem, hoje é terça, os profetas nos ensinaram isso, vários deles falaram coisas muito parecidas com essa, né? Enfim, super obrigado, Moré. Antes da gente, se mais alguém tiver alguma pergunta, teremos um minutinho ainda. Só queria lembrar que amanhã, quinta-feira, excepcionalmente teremos uma aula extra para quem quiser participar, a partir das 8 da noite, tá? Não é nem 7h30, nem 8h30, às 8, 20 horas, sobre uma introdução sobre a leitura da Torá, ou como a gente fala normalmente, a cantilação da Torá, os ta'amei hamikra, os gostos da Torá. Então, quem quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, não precisa saber hebraico, nessa aula especificamente, porque é uma aula introdutória. Mas quem não sabe hebraico, sugiro que faça o curso de hebraico com o Moré Aguinaldo, mas essa é outra história. Isso amanhã, então, às 8 horas. É um curso de uma aula, então, que não é que é um curso de uma aula, é uma introdução em uma aula. Depois, na sexta-feira, temos Kabbalat Shabbat Neshama, no Dror. Acho que o Rabino caiu. Eu acho que Então, o eu vou Rabino falar. caiu. Sexta-feira à noite tem o Kabbalat Shabbat no Dror, Só às caiu, 7 horas. Sábado estamos na Rua Bahia 1260, às 9h30. Pode continuar, Rabina. E não só os dois últimos avisos, só para ficar na agenda, para quem não ouviu falar, porque eu já falei várias vezes, dia 15 de maio teremos um Kabbalat Shabbat Nefesh, local a ser ainda definido, e dia 23 de maio nosso grande Tikkun de Shavuot, 23 de maio um sábado à noite, noite adentro, vai. Também o local ainda vai ser definido, vai seguir o convite para inscrições, etc, etc. Quem não se inscreveu para o Kabbalat Shabbat Nefesh e puder fazer isso até amanhã, a gente agradece para a gente ter uma ideia de quantas pessoas vão estar lá no Dror, para a gente arrumar a sinagoga da melhor maneira possível, tá bom? Acho Olha a que é isso. Sarinha. Oi, Sarinha. Sarinha. Acordada essa hora. Como assim? Uma criança acordada quase 10 da noite? Como assim, Sarinha? Ai, Eu seu também pai. sou criança, eu também tô acordada, tá? Tá bom, tá bom. Ó, mas sua mãe não vai pegar no seu pé. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão, enfim, sobre o que a gente estudou, sobre o que o Moré Aguinaldo nos ensinou, sobre algum outro assunto relacionado? Então, acho que é isso. Ficamos por aqui. A gente podia fazer. Tá.
fazer a contagem do Homer rapidinho? Vai, só para não dizer que a gente não fez, vai. Acabei de lembrar quem puder ficar lá, quem não precisar sair, pode sair, é óbvio, né? Para quem tiver com o Sidur de Shabbat, tá lá no finzinho, não, tá na página aqui, 106. Na página aqui. É que eu peguei justo o Shabbat, é que estava na minha mão. Não, na página 178. 178 no de Shabbat. Tem no azul também, mas esse é o que estava mais à mão aqui na minha frente. Não é Shabbat hoje, mas a benção é a mesma, tá bom? Pro Aguinaldo já foi, né? הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה של ספירת העומר, כמו שכתוב בתורה, וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביהם את עומר התנופה 7 שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. Vamos abraçar todos juntos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav vetzivanu al sefirat haomer. Está no finzinho da página 169 para quem quiser, quem tiver com o Sidur. Shabbat Shalom. Ayom echad ve'esrim yom She'em Shlosha Shavuot Laomer. Hoje é o dia 21 dessa contagem de 49 dias, que correspondem a 3 semanas da contagem do Homer. Faltam só 4 semanas para Shavuot. É isso. Mais um dia. Obrigado, boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite, Nos vemos amanhã ou na sexta ou no obrigada. sábado. Tem muitas opções. Será Quinta, sexta ou boa sábado. noite, Obrigado, Moré. boa Aguinaldo. Obrigado a noite, vocês. obrigada. Bom Obrigada. descanso. Tchau, boa noite. Paz em Israel. Muito Paz em Israel. bacana. Amém, Shalom bem Todá. Israel. Um Amém. abraço a todos. Abraço a Boa todos. noite. Vou Boa postar a noite. Boa música noite. lá para vocês. O link, quem quiser ouvir Por depois. favor, possa